Vai entrar em polígonos regulares. Matemática é massa, né, velho? Sério. É muito top. Oi. Eu acho que não. Eu acho que eu não. Essas aulas eu não vou dar depois, não. A gente vai seguir o cronograma normal, tá? Não vai ser aula extra pra gente, não. Deixa eu arrumar aqui. Então ficou faltando segmento circular. Vamos lá. Top. Isso, e duas com japa, né? O Sebastião tá falando que o Pablo. Isso mesmo, Pablo. Bora nessa, segmento. Circular, toma. Circular. Dois, quatro, seis, 8, 10, 12. Caralho, me acompanha na flor, velho. Deu certo isso aqui, velho. Acho que é a primeira vez na vida. Fazer sete fios nesse quadro aqui, vocês não têm ideia. Só calcular a rachurada, de boas, assim. Nada demais. Nada tá assim, fof, tá fofes. É uma butterfly, parece mesmo. It's a flower. Que é uma questão da UNB. Se eu não me engano, era 4 decímetros. Ah, tá aqui, adaptada.
Pronto. Podemos começar? Bora lá, bora lá. Bora lá. Já vocês copiam mais. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. O segmento circular, ele é o mais complicado de ter a área calculada. Só que, ao mesmo tempo, não tem uma fórmula nova para ele. A gente só tem que enxergar da forma certa. O que que ele é? Toda vez que você vê, tipo, como se fosse a bordinha, assim, da pizza para fora, que é a área, no caso, que é dividida por uma corda, a gente sempre tem um segmento circular. E como é que faz para calcular as coisas dele? Normalmente, o que é pedido é a área. Se for o comprimento, é o comprimento desse arco aqui, que é enxergado por esse setor circular. Estão vendo o setor circular aqui? É o mesmo comprimento mais a corda. Se for a área, a gente vai pegar todo esse setor circular aqui e vai tirar desse setor circular o quê? Esse triângulo. Estão visualizando? Então, toda vez a gente tem um setor circular que é cortado por uma corda. Uma parte é o segmento, outra parte é o setor circular. Cortado. É o triângulo. Aí, esse triângulo aqui, triângulo, vou botar assim, eu vou retirar. E aí, a área que sobra é a área do segmento. Todo mundo conseguiu visualizar? Então, vamos lá. Segmento é o setor, tirando um triângulo. Daí, ó, vale a pena relembrar uma área que é importante de triângulo, uma fórmula de área, que é bem assim. Toda vez que você tem um triângulo qualquer, e aí você tem esse ângulo aqui, 30, e a medida desses dois lados, 10 e 12, você consegue calcular a área dele. Não precisa de altura, não precisa de base, não precisa de nada disso, né? É uma formulazinha que é importante essa. Você faz um lado vezes o outro, 10 vezes 12, vezes o seno do ângulo formado entre eles, seno de 30, e divide por 2. Essa fórmula aí é muito vantajosa quando o triângulo está dentro de uma circunferência, por exemplo, porque os dois lados que eu preciso já são raio e raio. Então, quando a gente usa essa fórmula, normalmente é aqui dentro. Tudo bem? Então, vamos lá, anota aí, ó. A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. Vou desenhar um triângulo aqui embaixo. Só lembrar que o ângulo está entre os lados, tá? Pode ser qualquer lado. O ângulo tem que estar entre os lados. Por exemplo, seno de 30 é quanto? Meio. 120 vezes meio, 60 dividido por 2, 30 é o valor da área desse triângulo. Certo? Então é uma fórmula que essa vale a pena decorar. De modo geral, esse triângulo normalmente ele é equilátero, tá? Normalmente nas questões vai ser. Se não for, vai ser um triângulo também que é metade de um quadrado assim, aquele 45, 90, 45. Então, são triângulos que não dão muito trabalho para calcular a área. Se ele quiser dar uma arrochada, você mete essa fórmula. Vamos lá então. Primeiro, tem um segmento circular que é enxergado por um ângulo central de 60 graus e o raio vale? Não. 6. E se o raio vale 6? Como é que faz para calcular a área desse segmento, dessa bordinha? O raciocínio é: pega o setor todinho e tira quem? Tira o triângulo, fechou? Então vou aumentar aqui, ó. O ângulo é de 60 graus. O raio é 6. E aí eu cortei bem aqui. O desenho não está colaborando muito, mas...
Pronto. Então, a área do segmento é a área do setor menos a área do triângulo. Como é que faz para calcular a área de segmento mesmo? De setor, de fatia. Vocês lembram? A gente viu no final da aula passada. Não deu pra gente fazer exercício, bom que a gente já faz. Isso, você tem que lembrar que esse cara é uma fração do total, né? Você pode fazer regra de 3. Se 360 graus, que é o total, é πr ao quadrado, 60 vai ser x. Aí você calcula o valor de x. Pode sempre fazer regra de 3 quando é setor assim. Sempre é proporcional. Ou você pode descobrir o quê? Que 60 é 1/6 do total. Faz sentido isso? Então eu já sei que a área desse cara é 1/6 da área total da circunferência que está ali em cima. Qual que é a área de circunferência mesmo, gente? Πr ao quadrado. Vamos lá, para ninguém esquecer. Comprimento é quanto? 2πr. E área? Fechou, não confunde, hein? Nota aí. É 1/6 de πr ao quadrado. Menos. Vamos lá, o que eu sei desse triângulo? Um lado é 6, outro lado é 6. Eu posso jogar nessa fórmula? Posso, vai dar certo, tá? Mas vocês perceberam que ele é equilátero? Ele tem que ser equilátero. Porque, ó, ele é isósceles, 6 e 6. Então quer dizer que esse cara aqui é a base do isósceles. Tem que ter o mesmo ângulo aqui enxergando o 6 e o mesmo ângulo aqui enxergando o 6. Então fica 120 dividido por 2, 60, 60. Acompanharam o raciocínio? Por isso que com certeza ele é equilátero. Se ele é equilátero, aí de novo. Ou tanto que a gente usa a fórmula de equilátero. Altura e área toda hora usa de equilátero. Vamos lembrar. Como é que faz para calcular a altura do equilátero mesmo? L raiz de 3 sobre 2. E eu também falei de um outro jeito para vocês. Vocês lembram? Metade do lado, raiz de 3. Essa é a altura do equilátero. Metade do lado vezes raiz de 3. L raiz de 3 sobre 2. E a área? Isso. Se tu sabe a altura, no triângulo equilátero, a base é L, né? É só fazer base vezes altura dividido por 2. L vezes isso vai ficar L ao quadrado raiz de 3. Divide por 2 de novo. Fica dividido por 4. Tem que saber de cor essas fórmulas, tá? Tem que saber de cor. Bom, chegamos nessa questão. A gente já sabe a fórmula de cor. A gente já sabe. Então já vou aqui, ó. Área do triângulo equilátero, que o lado é 6. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito. Bom, vamos lá. Tá acabando agora já. 36 dividido por 6. 6π. 36 dividido por 4. 9. 9 raiz de 3. O máximo que dá pra fazer aí é colocar um 3 em evidência. E aí vai ter essa cara. Sempre fica com uma cara estranha. Área de segmento circular. 3, bota em evidência. 2π menos 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Aquela área ali, A, B, C, de alto, 2 é a área da fatia da pizza? Do triângulo. Isso aqui é a área de triângulo. Beleza? Vou botar aqui só para não confundir mesmo. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo? Agora, normalmente, o segmento circular ele não aparece solto assim, ó. É difícil. Geralmente ele aparece em uma figura, em uma sombra, né? Quando você tem, por exemplo, duas sombras assim, ó. Isso aqui já foi uma questão do Enem. Você tem uma sombra circular e outra sombra circular. Toda essa região aqui de penumbra, ela tá mais escura. Mas quando você coincide uma sombra em cima da outra, aqui fica mais escuro ainda. Não sei se vocês já repararam isso. Aí ele pede essa área aqui, por exemplo. Vocês conseguem ver dois segmentos circulares aqui?
Esse é o raciocínio que eu tenho que ter na questão. Botou aqui, ó. Esquece 1. Tu vai calcular essa área e depois vai fazer vezes 2. Pegaram o raciocínio? Toda vez que for pétala assim, ó, igual esse negócio, é o mesmo raciocínio toda vez. Você não vai calcular a fórmula da área dessa pétala. Você vai dividir ela. Pronto. Aqui em cima apareceu um setor circular. Estão visualizando? Esse setor circular que eu quero. Vou continuar para cá a circunferência, ó. Pá, 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 pá. Aqui fecha o triângulo. Aqui é o centro. Estão enxergando a circunferência aqui? O difícil, né, na minha opinião, mais é enxergar a saída. Depois que você enxergou a saída, repete o mesmo raciocínio. Como é que faz para calcular a área de um segmento circular? Pega o setor e tira o triângulo. Tá todo mundo visualizando isso aí? Sim, estão conseguindo enxergar? Massa. Essa questão é difícil, tá? Muito difícil a questão aqui. Deixa eu só ver aqui o que tá rolando. Professor, nesse caso do triângulo equilátero inscrito, posso fazer área do círculo menos área do triângulo e dividir o resultado por 3? Aqui? Não. Porque o triângulo equilátero não está inscrito. Se tivesse, ok. Esse raciocínio é bom. Só que ele tinha que estar todo aqui, ó. Pá, pá. Os 3 vértices tinham que estar sobre a circunferência. Aí sim. Agora aqui não. Se você pegar toda a área que sobra e dividir por 3, não é só esse pedacinho, né? Aqui você não tem 1/3, 1/3 e 1/3, né? Tem que ser totalmente inscrito, né? Aí sim. Vamos lá, eu vou chamar esse pretinho de S, tá? Essa área preta. Então, a área de S vai ser o quê? Esse setor circular menos esse triângulo. Todo mundo está visualizando isso? Massa. Setor circular. Qual é o ângulo do setor circular? 90 graus. Então, ele é qual fração do todo? 1/4. A fórmula é 90 sobre 360. Mas eu já sei que ele é 1/4. Então, ele é 1/4 de πr ao quadrado, que seria a circunferência completa, perfeito, menos... Isso. No caso, o raio é 2 vezes 2 ao quadrado menos base vezes a altura dividido por 2. O de baixo aqui que ele falou. Mesma coisa aqui, Thiago. Esse de baixo aqui também, o centro, tá bem aqui, ó, da circunferência. Ele não tá inscrito, tá? Toma cuidado com isso. Mas se o triângulo tiver inscrito, ok. Seria esse caso aqui, ó. Se for assim e eu te pedir só essa área, é mais fácil você pegar todo o círculo, tirar o triângulo e dividir por 3. Nesse caso, sim. Só que ali ele não está inscrito. Percebe a diferença? Ali o vértice está no centro. Tem que ser equilátero. Perfeito. Bom, aí a gente descobre a área de uma metade de uma pétala. Caraca, velho. Que questãozinha. Aqui ficou bom, né? Porque o que vai acontecer? 4 dividido por 4 vai dar 1. Fica π. 4 dividido por 2, π menos 2. Decímetros quadrados. Agora, qual que é a área total? São quantas metades de pétalas? São 8? 8, né? 2, 4, 6, 8 metades, né? Que a gente calculou. Então, a área da flor é 8 vezes π menos 2 decímetros quadrados. Vê que não é complicada a questão, né? Não é aquela questão que vai dar muito trabalho. Enxergar ela que é difícil, essa sacada. Questão difícil. Pouca gente leva uma questão dessa no simulado, por exemplo.
Tamo vacinado. Tamo vacinado, tomara que algo parecido. Bom, então o que acontece é ter variações dessas áreas. Pega o setor circular, pega um segmento circular, tal, e monta uma figura doida. Aí você tem que sair dividindo ela e achar cada um desses separadamente. Máximo que vai acontecer. Alguma dúvida até aqui? Para finalizar, não vou nem fazer nenhuma questão, mas existe uma figura que se chama coroa circular. Vocês gostam, gente? Já conhece essa figura? Gosta de trabalhar com ela? Não tem tanta intimidade assim? O que é isso? É a rosquinha. Se eu peço para você a área da rosquinha, o que você vai fazer? Me diz aí. Você já sabe calcular isso. Pensa um pouquinho. Tu sabe o raio da grandona e sabe o raio da pequena. Como é que acha a área da rosquinha? A grande menos a pequena, certo? Então aqui não tem muito o que a gente inovar, não. Coroa circular. Então a área da rosquinha é a área da grandona. Tá? Nada de fórmula. Tem uma galera que decora a fórmula até pra isso. Nada a ver. Eu posso apagar esse quadro aqui? Pode. Depois tenta refazer essa questão aí, tá? Questão muito completa. Questão difícil. Fica vacinado para muitas outras questões, consegue fazer aquela ali. Bora nessa, vamos nessa, que matemática é muito legal e eu quero ensinar. Agora a gente vai começar a falar de polígonos regulares. Tem uma infinidade de coisa para falar, mas a gente vai focar no que cai na prova, tá? Vamos ver como é que a gente vai ganhar a questão. Eu vou falando para vocês, o mais importante é o triângulo equilátero. Tem que dominar tudo dele. Bora. Polígonos deixa eu ver aqui uma coisa. Equilareto. Desculpa, a gente tem dislexia. Equilatero. Tinha tempo que eu errava assim. Eu mesmo me laudei, dislexo. Ou sou dislexo ou burro, porque eu erro toda hora essa merda. Um dos dois. Regular. Pode apagar esse aqui?
Puta merda. Pode pagar isso aqui? Tira a fotinha aí. Não vai aparecer nessa daqui. Caraca, velho. Tem um cara de surpresa? Top. Depois você vai falar, caraca, se o professor ficou surpreso, essa questão deve ser difícil. Essa aula eu preciso do quadro pra caramba. Vai copiando comigo aí. Pode apagar o restante? Pode? Só aquele negócio ali? Tá. Essa aula de hoje é importante pra caramba, velho. Quando a gente for entrar em geometria espacial e falando de questão de prova. Give me love. Pagar, tá? Só pegando um dado aqui, rapidinho.
A galera tá falando não aí, foi alguma pergunta que você fez? Foi alguma pergunta que você fez, esse não da galera ali? Você consegue subir o chat e ver o que tá rolando? Referente ao posso apagar aqui. Ah tá, será que é isso? Cheio dos contatos. Não é contato não, gente, eu tô vendo um negócio aqui, ó. Que era isso? Que eu tava mexendo no celular, o pessoal falou que eu tô cheio dos contatos. Até parece, né, galera? Até parece. Vamos lá. Vamos lá, gente. E aí, posso? Deu tempo? Vamos lá, presta atenção aqui, dá uma pausa, tá? Tem muita coisa aqui que pode ser que você não consiga fazer no exercício ainda. Inicialmente, quando um polígono é regular? Regularidade tem a ver com padrão, tem a ver com a mesma coisa acontecendo, assim, não tem essa ideia? Então, eu posso classificar o meu polígono, como a gente viu já algumas aulas atrás, quanto à região dele. A região dele pode ser uma região convexa, ou a região dele pode ser côncava. Concava, com buraco, sem cava. Convexa, côncava. Quando o nosso polígono ele já é convexo, pá, tá? E além dessa classificação quanto à região, eu consigo coincidir outras classificações quanto ao lado e ao ângulo. O meu polígono, ele junta tudo isso e vira um polígono regular. Então, primeiro, ele tem que ser convexo. Segundo, ele tem que ser equilátero, que quer dizer o quê pelo nome, etimologia? Lados iguais. Ele tem que ser equiângulo, faz sentido, né, também? Ângulos iguais. Se for os dois ao mesmo tempo, ele é regular. 100% regular, exatamente. Daí, ó, por exemplo, o losango, ele tem todos os lados iguais, mas os ângulos nem sempre. Então, não posso garantir que o losango é regular. O retângulo, ele tem todos os ângulos iguais, mas os lados nem sempre. Então, eu posso falar que o retângulo é regular? Não. Fica faltando os lados. Quando junta o lado com o ângulo, o retângulo e o losango, vira o quê? O quadrado. Então, qual que é o único quadrilátero regular? O quadrado, só ele, tá bom? Vamos começar então falando do triângulo. A gente já falou dele pra caraca, toda hora ele aparece. Primeiro, se o lado dele é L, o perímetro vai ser quanto? No caso do triângulo, primeiro. 3L. Então esse perímetro eu coloquei só para vocês observarem. No caso de ser regular, o perímetro é 3L, 4L, 5L e assim vai. Perímetro é fácil. Agora a área. Eu tenho que saber calcular a área de todos os regulares até o hexágono. Isso aí eu preciso saber para minha prova, tá? Então vamos lá ver como é que faz. Primeiro, qual é a altura do triângulo equilátero que a gente acabou de ver? Isso. Fala pra mim assim, ó. Metade do lado. Vamos acostumar com dessa forma. Metade do lado vezes raiz de 3. Então, qual que é a fórmula da altura? Perfeito. Metade do lado é L sobre 2, raiz de 3. Se você decorou a altura, você já sabe a área. É só fazer base vezes altura dividido por 2. Base, L. Vezes altura, L ao quadrado, raiz de 3. Divide por 2 novamente, fica dividido por 4. E toda figura regular tem o apótema. O que é o apótema dessa figura? É a distância do centro até o lado. Distância sempre forma qual ângulo? 90 graus. Uma outra forma de definir apótema é raio da circunferência inscrita. Toda figura regular é circunscritível. De novo, toda figura regular é circunscritível. Quer dizer, se ela é circunscritível, ela fica por fora. Toda figura regular fica por fora. E ao mesmo tempo, toda figura regular também é inscritível. Ou seja, ela também fica por dentro. Blim, blim. Toda figura regular é inscritível, fica por dentro. Esse aqui ficou mais negociado, né?
Aff. Não fala que ficou feio, não. Esse aí ficou feio. Caraca, cara, pega minha profissão e esculacha assim na frente de todo mundo. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui. Inferno, vai ficar feio mesmo essa bosta. Feto! Quando a pessoa não tem mais argumento, né, ela pega a perna e xinga. Feto! Que cu! Olha, isso aqui não tem nada a ver com centro. Pronto, agora melhorou. Ah, pra merda. Beleza, ok? No caso do triângulo equilátero, o apótema, ele é uma fração da altura. Que fração é essa? 1/3. Então é 1/3. Qual que é a fórmula da altura? Metade do lado vezes? Fechou. Então é 1/3 disso. Essa é a apótema. No caso do quadrado, a apótema é mais fácil, né? Ela vai ser o quê? Metade do lado mesmo. No caso do quadrado, qual que é o perímetro? Só para a gente completar aqui. 4L. Qual que é a área do quadrado? L é o quadrado. Qual que é a diagonal do quadrado? Coisa que o triângulo não tem. L raiz de? Tudo isso que eu estou colocando aqui, ó, tem que saber de cor. Quanto mais você entender a fórmula, é mais fácil de decorar. Mas tem que saber ela assim, ó, papum, tem que ser. Na hora da prova não dá tempo de chegar naquela fórmula. Beleza. Quadrado a gente não costuma ter muito problema, não. Mas agora, quando aparece um pentágono, aí o bagulho fica mais complicado. Mais ou menos de boa. O problema é que você... Beleza, vamos fazer isso aí mesmo. Vamos com calma aqui. Primeiro, uma dica para desenhar a figura regular, pode ser qualquer uma. Você faz um círculo e coloca os pontos nesse círculo. Que aí vai ficar mais bonitinho, né? Aí vem aqui, 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 aqui. Lica geral. Parece que tá mais negociado esse aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Faz um pentagrama. Bota de cabeça para baixo. Aqui, ó. O nosso pentágono regular, ele tem o mesmo ângulo. Então, um tipo de questão é você descobrir o ângulo de figura regular. Esse aqui é 108. Como é que a gente pode fazer em geral? Por exemplo, se tivesse 10 lados, como é que acha o ângulo dele? Isso. Primeiro, isso. Tem que saber a soma dos ângulos internos. Total, a soma total. Se eu esqueci a fórmula, o que eu faço para achar essa soma? Lembra daquele raciocínio? A gente sai fechando triângulos aqui. Quantos triângulos vocês estão enxergando aqui, ó? Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. 1, 2, 3 triângulos. Então, qual que é a soma dos ângulos internos? 180 vezes 3, né? É 180 para cada triângulo que está aqui dentro. Tá bom. 180 vezes 3 vai dar 540 minha soma. Qualquer coisa joga na fórmula lá. A fórmula eu vou botar aqui para relembrar. 180 vezes o número de triângulos, que é n menos 2. Sempre. Tem 10 lados, vai ter 8 triângulos assim. Bom, pega o 140, divide por 5, isso vai dar 540, divide por 5, isso vai dar 108. Então, todos os ângulos do pentágono dão 108. Quando eu divido esse pentágono em triângulos aqui, ó, eu descubro uma coisa que não me favorece muito. Esse triângulo, ele é equilátero, sim ou não? Pense comigo, para ser equilátero tem que ser tudo 60, né? Olha aqui para o meio. Você consegue descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. Qual é a conta para descobrir ele? 360 dividido por 5, porque são 5 setores que a gente tem. Percebe? Então, qual que é o valor desse ângulo? 72. Não é equilátero.
Então já não sei calcular a área dele agora. De cara, não sei. Bom, como é 108, ao partir ao meio fica 54 e 54. Bom, a gente está falando de 5 triângulos assim. O que vai acontecer na questão se ele pedir a área de um pentágono? Ele vai ter que te dar uma tangente, uma coisa dessa, senão não tem como. Vamos supor que o lado desse pentágono aqui é 20 centímetros. Vamos calcular a área dele? Então, bora nessa. Deixa eu só responder aqui. Professor, o raio do triângulo inscrito é 2/3 da altura, certo? O raio... Bagunçou um pouquinho, né? O raio do triângulo não, da circunferência, que não é inscrita, é circunscrita. Então, a circunferência está por fora. É 2/3 da altura. A circunferência tá por dentro, 1/3 da altura. Se um é 1/3, o outro é 2/3, então... Um é x, 2x, sempre é metade um da outra, tá? Professor, qual livro o senhor indica para entender geometria em geral? Eu não sei até que ponto eu posso fazer propaganda dos outros aqui. Mas tem um livro que é muito renomado, que é do IESE, né? É Fundamentos da Matemática Elementar. Era o livro que eu estudava na época. Tem a coleção, 1, 2, 3, 4, 5 até 12. Aí tem os temas, né? Um é só geometria plana, o outro é espacial, o outro é só... matemática financeira e porcentagem, o outro é só log exponencial. Então, se você tem dificuldade em um conteúdo, pode dar uma olhadinha nisso aí, tá? É do IESE, muito bom. Para quem estuda para concurso militar. É o mais indicado. Você acha de PDF na net. Mas se quiser comprar e colaborar com o autor, né? Fundamentos da Matemática Elementar. Se eu não me engano, é isso. Pirataria aqui, mas ser pobre também, ninguém tem culpa de ser pobre, não. Se você é pobre, vai lá e baixa na internet. Se você quer colaborar... Não é que... Enfim, vamos entrar nesse detalhe, não. Vamos lá. Vem pra cá. Não, isso é muito mais embaixo o buraco. Vamos aqui. Bom, eu quero descobrir, então, qual que é a área desse triângulo para eu multiplicar por 5 e achar a área do pentágono. Área de figura regular sempre é o mesmo raciocínio. Se tivesse 10 lados, o que a gente ia fazer? Achar a área de um triângulo desse, vezes 10. Tá? Então, para os triângulos ficarem sempre iguais, você tem que sair do centro. Como se fosse uma flor mesmo, toda vez. Massa. Vou puxar esse triângulo para cá. Quem aparece de azul aqui, ó? Esse cara, ó. Quem é esse cara aqui? É o apótema. O apótema sempre é do centro para o lado. Então, toda vez, em toda figura regular, a altura do triângulo sempre vai ser o apótema. Para toda figura regular. Então, o cálculo da área, ele sempre vai ser o seguinte. A área da figura total é a área de um triângulo vezes n. Como é que faz para calcular a área desse triângulo? Em todos os casos. Se o lado é L, você vai fazer L, que é a base, vezes a altura, que é quem? A apótema, dividido por 2 vezes n. Isso aqui é a área de qualquer figura regular. Pode ter quantos lados for. O que você tem que descobrir da figura? O apótema e a base. Pronto. Descobriu isso, você descobre de qualquer regular. Então, nos casos em geral, ele vai ter que dar pra gente a tangente. Às vezes de 54, às vezes de outro ângulo. Agora, se for equilátero, não precisa. Se for quadrado, não precisa. E se for hexágono regular, que é o próximo, também não precisa. Por isso que são os que mais caem, tá? Mas até heptágono, pentágono ainda cai. Sempre com o mesmo raciocínio. Tanto o pentágono, que tem 5, quanto o heptágono, que tem 7. É a mesma coisa. Alguma dúvida até aí?
Tranquilo? Entenderam? Massa. Então vamos calcular aqui. Vamos finalizar. Eu sei que aqui mede 54. O lado mede 20. Então essa metade aqui mede 10. Se eu calcular a tangente de 54, tem o cateto que é adjacente, eu acho o cateto que é oposto. Todo mundo tá aqui? Sim? Acompanhando? Então vamos lá. Joga aqui embaixo, ó. Abre um parêntesezinho. Tangente de 54 é igual. Cateto oposto. Apótema. Cateto adjacente. 10, que é metade do lado. Tangente de 54 é 0,67. Passo 10 multiplicando, quanto é que mede a apótema? 6,7 centímetros. Descobriu a apótema? Agora você acha a área desse triângulo aqui. Eu vou apagar ali e vou fazer do lado, senão aqui vai bagunçar geral. Tá? Vou fazer aqui, ó. Exemplo. Então, qual que é a área do nosso exemplo? Área total. Base de um triângulo aqui, ó, é 20. A altura de um triângulo, 6,7. Dividido por 2, achei a área de um triângulo. Vou pegar essa áreazinha e vou fazer o quê? Vezes 5. 20 por 2, 10. 67. 67 vezes 5, 300 e... 60 vezes 5 com 7 vezes 5. Ok? Faz com 60, depois faz com 7. Você faz de cabeça. Alguma dúvida até aí, pessoal? Acompanharam? O apótema, ele é um cateto de um triângulo equilátero, percebe? Porque ele sempre faz 90 graus. Então, olhando só para esse triângulozinho da esquerda, esse cateto de baixo é metade do lado. O apótema, ele sempre vai cortar o lado ao meio, toda vez. Então, se aqui é 10 e eu sei a tangente de 54, eu acho outro cateto. 10 é o cateto adjacente, apótema é o cateto oposto. Qual que é a fórmula da tangente? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então eu vou ter que usar essa fórmula aqui nesse caso. Aí eu joguei aqui, ó. Cateto oposto, apótema. Cateto adjacente, 10. A tangente eu já sei. Então eu achei o apótema. Vai juntar tudo naquele momento ali. Questão difícil também. A questão dessa é uma questão difícil. Posso apagar esse primeiro quadro aqui? E a gente vai falar do hexágono e a gente finaliza os regulares. Tá? E aí a gente vai usar pra caramba eles em geometria espacial também. O intervalo de vocês é 4 horas? Ah, beleza. Tem que... Acho que ele que reinicia ali. Vou aproveitar que vocês têm pra tirar uma foto do quadro também. Vou tirar uma selfie logo. tirar uma selfie aqui, dar uma movimentada nas redes, né? Tirar uma selfie com vocês primeiro. Galera do EAD, ali também pra selfie. Valeu, galera. Uma selfie pra lá, tô fazendo nada aqui esperando meus alunos. Outro pra cá, assim, ó. Toma, né? Deixa eu achar um ângulo aqui melhor. Oi? Tem nada não, no meu Instagram pode. Pode apagar aqui? Meu Instagram é liberado. Quem? Minha avó segue, é uma resenha, minha avó, velho. Comenta meus direct e tudo. Comenta, velho. A minha avó comenta minhas fotos, meus direct, uma comédia.
Minha avó, minha mãe comenta em todas as fotos. Coisa linda da mãe. Eu acho massa. Eu comento lá também pra ela. Vamos lá. Quarto. Só não é mais importante que o triângulo equilátero, esse cara aqui, tá? O hexágono. Mas é praticamente a mesma coisa, exatamente. Vou fazer a mesma coisa, vou desenhar o círculo. E aí, Marcão, claro? Manda ver. Tchau, galera, rapidinho, tá? O cara lá vai ver eu falando, aí vai ficar com inveja. É rapidinho. Já volto, hein, pessoal? Não precisa tirar não, Gustavo. Não precisa tirar não, fica aí. Pessoal, é o seguinte, ó. Ó, o pessoal do EAD vai ficar com inveja agora. Pessoal, é o seguinte, nós marcamos, vai ser o seguinte, ó, essa semana tem o simulado, na outra semana aula de matemática, no sábado, na outra aula de química e na outra aula de física. Então a semana, o mês inteiro vocês estão empenhados com a gente. Aí no próximo mais um simulado, beleza? Aí qual é o negócio que o cara lá vai ficar com inveja, mano? Cafezinho da manhã com a gente aqui? Chegando 8h30? Seguinte, vou botar o café da manhã pra gente aqui. Aí o que eu preciso? Que vocês deem o nome lá, só pra gente não comprar mais, sabe? Aí vai ser o seguinte, 8h30, vocês chegam aí, tomem a ideia, de 8h30 até 10:09, a gente toma o café e vem pra sala de aula. Tá legal? Toma o café por conta do degrau. Venham, porque vocês serão surpreendidos. Isso aí não é só isso não. Tá legal? Boa. Pessoal do EAD lá, né? Valeu. Obrigado pelo convite, viu, Marcão? Obrigado, tá anotado. Meu telefone não tocou aqui não, o seu de você. Vamos lá. Pode apagar aqui também, né? E aí, vamos lá? Vamos continuar? Vamos continuar. Que aí, ó, depois disso aqui, eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês, né? Por exemplo, se eu falar pra vocês que duas retas nunca se cruzam, vocês pensam que elas são o quê? Paralelas, né? Mas tem um caso de retas que não se tocam, que não são paralelas. Por exemplo, se uma reta tiver assim, outra aqui. Isso, elas são reversas. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses tópicos ainda no final da aula, tá? Só que antes a gente tem que fazer uns exercícios aqui, ó. Tem que sair dessa aula conseguindo fazer essas questões. Elas são muito importantes para geometria. Então, bora. Continuando com o nosso próximo cara regular, é o hexágono. Eu vou dividir ele sempre, lembra, tá? Regular é sempre nesse raciocínio, dividindo do centro aqui, ó, para fora. Eu vou dividir ele em 6 triângulos. E eu vou dar uma analisada. Primeiro, qual que é o ângulo formado por esse? 60. Como é que eu sei que é 60? Isso. 360, que é a volta toda, dividido para 6 aberturas. Se ele é 60 graus, aqui mede R e aqui mede R, agora na aula a gente comprovou que o isósceles de 60 graus, ele é o quê? Ele é equilátero. E aí isso vai acontecer aqui, ó, para esse cara também. Ele também é isósceles com 60. Então ele também vai ser equilátero. Daí, ó, sabe o hexágono regular? Esquece esse nome e pensa em 6 triângulos equiláteros. É isso. Toda a questão vai ser isso. Sabe por quê? Vamos supor que ele pede para você a diagonal
a diagonal A, bola. Como é que faz para calcular essa diagonal? Pá. Pá. Essa diagonal coincide com o quê? Com 2 vezes o raio? Só que o raio coincide com o quê? Com o lado do triângulo equilátero. Então são 2 lados. Se esse lado aqui é 10, a diagonal é 20. Tudo bem? Outra coisa que ele vai pedir para vocês, quanto é que mede a diagonal AC? Não precisa fazer lei dos cossenos. O que é a diagonal AC? Pensa nos triângulos equiláteros. 2 alturas. Se eu sei a altura de cor, eu já sei essa diagonal de cor também. Então é muito importante saber de cor as coisas do triângulo equilátero. Porque o hexágono, ele é triângulos equiláteros. Tá, pode cortar aí. Já volto. Cenas to be continued.